Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como nós podemos fazer de duas formas diferentes para usar a função máximo e a função mínimo com condições. Perfeito? Bom, se você é novo no canal, então eu vou pedir que você se inscreva, isso nos ajuda demais a crescer o canal e também deixe o seu like, isso também nos ajuda demais, ok? E se você quiser aprender muito mais sobre Excel, também conheça o nosso método Domínio Excel, também conhecido como Excel Master, nosso pacote com 5 cursos: Excel Básico, Excel Avançado 1, Avançado 2 com matrizes dinâmicas, Lógica de Programação e VBA e ainda um curso de PowerPoint, uma formação completa mesmo, ok? O link está aqui embaixo na descrição, está em 10 vezes sem juros. Invista na sua carreira, tenho certeza que você vai gostar. 30 dias de garantia também, tá? Então você não tem nenhum risco. Ok? Então é isso. Vamos à nossa aula? Então nós vamos mostrar aqui como nós podemos fazer o máximo Cs e o mínimo Cs de dois métodos diferentes, tá bom? Então o primeiro método ele pode ser utilizado a partir do Excel 2010, usando a função agregar, perfeito? Então para isso aqui nós temos essa nossa lista de valores, nós temos a empresa, a data, a região e o valor. Eu quero, por exemplo, qual é o maior valor quando for janeiro, quando for da região norte, quando for da empresa roupas infantis. Então ele vai vir aqui e vai retornar essa informação a partir desses critérios que eu tenho aqui, usando o máximo, tá? Retornando o maior valor. Então para isso nós vamos usar a função agregar. Então para isso nós vamos fazer assim, igual agregar. Assim como a função subtotal, a agregar ela tem uma série de configurações que permitem que ela seja então muito útil. Aqui nós iremos falar apenas dessas duas, a 14 e da 15, tá? Em outro vídeo nós podemos falar a respeito das funções, da função agregar, que ela é sensacional, é muito boa, tá? Então eu vou usar aqui a 14, ponto e vírgula, qual é a opção que eu vou passar para ele? Nas opções aqui de valores eu posso ignorar subtotal e a agregação aninhadas, ignorar linhas ocultas, valores de erro, não ignorar nada, ignorar linhas ocultas, etc. Eu vou usar o 4, não ignorar nada, tá? Que seria o normal. Vou selecionar o 4 aqui, tá? Ponto e vírgula, e agora nós vamos dizer para ele o que nós queremos filtrar. Então, para a gente filtrar os dados, ela vai funcionar muito parecido com as funções matriciais, tá? Então, com as funções matriciais nós faríamos de uma forma muito parecida, mas nesse caso não precisamos usar Ctrl Shift Enter. Vou abrir parênteses e vou selecionar a coluna de empresa. Selecionei aqui, F4, tá? Então, eu quero quando essa empresa for igual, tá? Aqui você pode usar maior igual, maior, menor, tá? Todos os operadores lógicos que nós temos. Vou clicar aqui igual a roupas infantis. F4, tá? Então, igual a roupas infantis. Fecha parênteses. Tá bom, nós já temos uma parte da nossa matriz de dados. Agora eu vou retornar aqui qual é o valor que eu quero. Vezes, daí o vezes vai fazer então essa condição de E. Abre parênteses, vou selecionar esses valores aqui, F4, e ficou assim para a gente então, tá? Então, quando for roupas infantis, multiplicar por esse valor aqui. O que vai acontecer é que ele vai retornar 1 ou 0 aqui, tá? Então, 1 vezes 74,29 vai aparecer 74,29. 1 vezes 66,86, 66,86. 0 vezes 73,60, então vai aparecer 0, tá? Fecha parênteses, e nós temos aqui então a nossa matriz, já vamos falar um pouco mais sobre ela. Ponto e vírgula, e agora eu quero saber qual é a posição. Eu quero o primeiro valor, o primeiro maior valor, tá? Então, na verdade, o máximo Cs pode ser entendido também como maior, a função maior com condições, tá? Então, a função agregar, ela é bastante útil nesse sentido, tá? Tem mais parâmetros. Vou fechar parênteses, dar um Enter. Então, veja que ele retornou 9.752, foi o maior valor que nós tivemos em janeiro, tá? Para roupas infantis limitada, tá bom? Então, nós vamos procurar aqui o nosso valor, 9752. Na verdade, só de roupas infantis, eu não coloquei o mês, né? Então, ele veio aqui e retornou o maior valor, 9.752, para roupas infantis, ok? Se você quiser, também pode vir aqui em classificar e olhar que ele vai, empresa, vou botar aqui valor, tá? Do maior para o menor. Roupas infantis. Roupas infantis. Vai aparecer aqui então, aqui embaixo, 9.752 como maior valor de roupas infantis.
O segundo maior valor é 9.570. Vou botar aqui então 2, 9.570. Terceiro maior valor, quarto maior valor, quinto maior valor. Legal, né? Então, nós estamos usando apenas uma condição por enquanto. E se eu quiser mais condições, aí eu faço o mesmo processo. Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês uma situação, como é que funciona esse cálculo para você entender. Então, na primeira parte que nós temos do cálculo, nós estamos fazendo então a condição que seja igual a roupas infantis. Vou dar um F9 aqui na fórmula, e você vê que nós temos um array de falso e verdadeiro, tá? Então, onde ele é roupas infantis, vai aparecer verdadeiro. Onde aparece roupas adultas ou roupa de gestante, ele vai aparecer falso. E é por isso que fica esse array desse jeito, tá? Esse array desse jeito aqui, ok? Esse range. Então, vou voltar aqui, dar um ESC. Então, vai ficar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, vezes. E aqui nós temos uma matriz com a mesma quantidade de linhas, tá? Isso é bem importante. Mesma quantidade de linhas. Vou dar um F9. E daí você tem todos os valores que nós temos nessa coluna aqui, tá? Então, todos esses valores, vezes falso e verdadeiro, nós temos, então, uma junção desses dois, que vai retornar, então, deixa eu botar assim, que vai retornar o seguinte. Vou selecionar os dois aqui, F9, e vai retornar, então, 0,0000, 97,52, e aí os valores que nós temos. Então, ele vai pegar o maior valor desses aqui, e vai retornar aqui nessa informação, ok? Atendendo a primeira condição, multiplicando por ele, nós temos verdadeiro e falso, ok? E se eu quiser mais condições, daí você simplesmente vai vir aqui, vou botar um vezes aqui, e vou adicionar. Por exemplo, abre parênteses, agora eu quero apenas quando for da região norte. Selecionei aqui, F4, for igual à região norte aqui em cima. Fechei parênteses, dei um Enter e pronto. Ainda continua sendo 9.752. Se eu mudar agora a região, vou botar para sul, 9.264. Mudar para leste, se eu mudar para oeste, então ele vai retornar aqui a informação conforme aqueles critérios que nós temos ali. No momento são 3. Se eu quisesse mais critérios, a mesma coisa eu faria. Então nós iríamos aqui fazer a mesma coisa, vezes, abre e fecha parênteses, e vou selecionar o mês. Vou selecionar o mês, F4 for igual ao mês que eu tenho aqui em cima, ok? Entra aqui, e agora nós temos assim, janeiro, vou mudar aqui em cima então, fevereiro, março, abril. Então ele está retornando o maior valor de cada um para roupas infantis no oeste e aqui. E eu ainda posso colocar o segundo maior valor, terceiro maior valor, tá? Não tem nem terceiro, ó, daí ele retorna o 0. Então primeiro valor, segundo valor, tá bom? Perfeito. E como é que eu faria para fazer o máximo Cs, ou vamos fazer o mínimo Cs primeiro? Depois a gente entra no método 2. Como se eu faria então para fazer o mínimo Cs? Bom, é muito parecido como você pode imaginar, certo? Nós só temos apenas uma mudança com relação a isso. Algumas poucas mudanças aqui para entender isso melhor. Então eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Mesma coisa, vou até copiar igual aqui embaixo, vou colar, para esse vídeo não ficar muito extenso. E aqui nós vamos mudar a primeira parte, que é a função. Qual é o número da função que nós temos então? Nós vamos vir aqui, menor, certo? Eu coloquei 15 aqui. Aqui, nessa parte, nós vamos ter um truquezinho, mas eu vou botar assim apenas para você entender. Não ignorar nada, deixei assim, né? Só mudei o número da função. O que vai acontecer? Vai retornar 0. Por quê? Lembra que a gente fez aqui antes? Quando a gente fez esse valor vezes esse outro aqui, ele vai acabar retornando 0. Seria a mesma coisa que o verdadeiro e falso, seria 0 vezes 99,60. Então, nós temos 0 vezes 99,60. Vai retornar 0. Não é o menor valor que nós temos na lista? É o menor valor. Então, como é que a gente faz para contornar esse problema? Para contornar esse problema, nós vamos usar essa opção aqui, ó. No 4, a gente vai colocar aqui. Nós temos a não ignorar nada e nós temos a 3. Ignorar linhas ocultas, valores de erro, funções subtotal e agregação aninhadas. Poderíamos também colocar a 6 e ignorar valores de erro, tá? Mas aí a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos usar aqui, por exemplo, a 3 mesmo, tá? Mas aqui nós vamos fazer acontecer um erro. Como assim fazer acontecer um erro? Veja só. 1 dividido, vou botar aqui embaixo, igual 1 dividido por 0. O que acontece? Um erro, certo? E esse erro vai ser ignorado, então, pela nossa fórmula. Então, a gente vai fazer o seguinte. 1 dividido por 0. Vou abrir aqui. Lembra que aqui nós estamos retornando 1 ou 0, né? Por exemplo, esse aqui está olhando apenas se a empresa é roupas infantis. Vou dar um F9, tem verdadeiro e falso, né? Verdadeiro é 1 e falso é 0.
Então eu vou botar aqui, ó, 1 dividido por, e daí olha o que acontece. Vou selecionar de novo aqui, vou dar um F9, e nós temos um monte de div e um monte de 1. Perfeito, não? Daí esses que são div, ele vai ser ignorado. Eu vou botar aqui 1 e 0 a mesma coisa. 1 dividido aqui, 1 dividido aqui, e 1 dividido aqui. Apenas naqueles que são condições, não no último. O último é o de valor, tá? Não coloca no último. Dá um Enter. E olha o que aconteceu, então. Ele retornou o menor valor. Segundo menor valor. Lembra que a gente falou? Qual é o primeiro menor valor? 2066 que a gente tem para essas condições que a gente tem aqui em cima. Perfeito? Se a gente mudar aqui, nós temos o primeiro maior valor, o segundo é o segundo maior valor, tá? Aliás, o mínimo, né? O mínimo e o máximo. Perfeito? Lembrando que ele está considerando isso aqui como segundo maior valor e primeiro maior valor, tá? Primeiro maior valor e primeiro menor valor. Mudando aqui em cima, então, nós podemos colocar qualquer data e automaticamente ele vem e muda também com esses critérios aqui embaixo, ok? E para quem tem o Office 365, você pode usar a função máximo Cs e mínimo Cs, igual máximo Cs, tá? Então ela retorna o maior valor entre células especificadas por um conjunto de condições ou critérios. Abre parênteses, ele tem esses 3 parâmetros. Qual é o intervalo de máximo, o intervalo de critérios e os critérios. Intervalo de máximo é esse valor aqui, tá? Por exemplo, F4, ponto e vírgula. Qual é o intervalo de critérios? Que seja igual a roupas de gestante limitado. Selecionei a coluna, F4 de novo, e o critério, ponto e vírgula, vai ser aqui então, roupa de gestante, tá bom? Só isso. Fecha parênteses e dá um Enter. Da mesma forma, nós podemos colocar aqui vários outros filtros. Lembrando aqui, ó, que nós estamos passando aqui 3 condições, e aqui eu estou passando apenas uma. Se eu quisesse passar mais condições, ponto e vírgula, agora eu vou selecionar apenas quando é região norte, ou quando é aquela região que está lá em cima, for ponto e vírgula, oeste, então é sempre a mesma coisa. A lista onde nós iremos consultar o intervalo de critérios e depois o critério, tá bom? Ponto e vírgula, e agora o último que é a data. Seleciono o intervalo, F4, ponto e vírgula, e seleciono aqui então a nossa data aqui em cima, janeiro. Então ficou ali o critério certinho, os 3 critérios, vou dar um Enter, e nós temos exatamente o mesmo valor, 2.191, perfeito? Usando os mesmos critérios. Se eu mudo aqui em cima, então eu mudo em qualquer lugar aqui, nós temos que ele está retornando o mesmo valor de acordo com os critérios que nós temos ali, usando a função agregar ou usando o máximo Cs. Lembrando que essa aqui ainda tem uma vantagem, né? Essa aqui, ela permite, então, a mesma coisa que a função maior, tá? Porque ela permite que a gente mude a posição, enquanto que a máximo não. A máximo Cs não tem isso, ok? Vamos fazer a mesma coisa, vou copiar ela aqui, vou usar aqui embaixo o mínimo Cs, e aqui nós vamos fazer assim, ó, mínimo Cs. Abre e fecha, pronto. Mínimo Cs, tá? Então ele vai vir aqui, já está pronto. Eu só mudei a primeira parte, porque a máximo Cs e a mínimo Cs são exatamente a mesma coisa com relação ao intervalo, aos parâmetros que nós temos aqui. Intervalo mínimo, intervalo de critérios e o critério, na mesma ordem. Perfeito? Então é isso. Ok, então ao longo desse vídeo você aprendeu como nós podemos usar a função agregar e as funções máximo Cs e mínimo Cs. Okay? A função agregar ela permite uma miríade, uma quantidade enorme de possibilidades dentro do Excel. Em outra aula nós podemos falar mais a respeito dela inclusive, mas nessa você aprendeu então como nós podemos usar a função agregar para que nós retornamos então o máximo e o mínimo com condições. Perfeito? E não só isso, como também posições, né? Mais parecido com a função maior e menor, onde nós podemos então pegar o primeiro maior, segundo maior, primeiro menor, segundo menor, por exemplo. Ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, isso nos ajuda demais a crescer o canal. E também se inscreva, nós temos novas aulas toda terça e todo sábado, ok? E se você quiser aprender muito mais sobre Excel, então conheça o nosso método Domínio Excel, onde você tem curso Excel básico, avançado, avançado 2, com matrizes dinâmicas, lógica de programação e VBA para você automatizar seus processos no Excel e também uma formação com PowerPoint, tá bom? Além disso, você tem ainda outros brindes. O link está aqui embaixo na descrição, tá? É uma formação super completa. Quando você adquire, você já recebe imediatamente e pode começar agora. Tudo isso com acesso vitalício e você também recebe atualizações
quando elas forem feitas, tá bom? Só nesse mês, nesse ano, foi feito também o de Lógica de Programação e VBA foi atualizado, o de Matrizes Dinâmicas foi criado, além de PowerPoint ser adicionado à nossa paleta de cursos também da Formação Master. E todos esses cursos, todos os alunos antigos já receberam, e você começando hoje também vai receber com certeza, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, um forte abraço e até o próximo.